Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o nosso foco é o trabalhismo no Brasil. A gente vai olhar para as fontes que contam essa história, sabe? Desde Getúlio Vargas, lá na Revolução de 30, até chegar nos governos Lula já no século XXI. Exato. A ideia é explorar o que continuou, o que mudou, e como essa corrente política ajudou a formar o Brasil que a gente conhece hoje. Isso. Nossa missão aqui é destrinchar esses pontos-chave. Bom, vamos começar então. A Revolução de 30, ela parece ser o marco zero mesmo, né? Derrubou aquela república velha do café com leite. Sem dúvida. As fontes mostram bem isso. Não foi só trocar quem estava no poder, foi o começo da construção de um Estado nacional diferente. Um projeto novo. Tipo sair do modelo só de exportar café e partir para a indústria. Isso, a chamada substituição de importações. E o fascinante, assim, é ver como o Estado foi se redesenhando para ser o motor disso tudo e, ao mesmo tempo, o árbitro ali nas relações com os trabalhadores urbanos, que estavam ganhando mais importância, né? E nesse processo, Vargas deixou coisas bem concretas. A CLT, claro, consolidação das leis do trabalho, todo mundo fala dela, jornada de 8 horas, férias. Sim, e não só isso. Criou a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, foi uma estrutura toda montada ali. Até o voto feminino surgiu nessa época, né? Uma modernização geral. Exatamente. E um outro pilar importantíssimo foi a criação das estatais em áreas-chave. Pensa na CSN, a Siderúrgica Nacional, lá em 41, fundamental para ter aço para a indústria. E a Petrobras depois, né? Em 53. O petróleo é nosso. Isso ficou marcado. Muito marcado. Mostrava essa intenção de controlar os recursos do país. E ainda teve o BNDE, que hoje é o BNDES, para financiar essa industrialização toda. As fontes deixam claro que não era só economia, era um projeto de soberania mesmo. Interessante isso da soberania. Quer dizer que o nosso trabalhismo aqui foi diferente do que rolou na Europa, por exemplo? Ah, sim, bem diferente. As fontes apontam muito para isso. Lá fora, o foco era mais na luta de classes clássica, digamos. Aqui não. O trabalhismo já nasceu muito ligado a um nacionalismo econômico forte. A ideia do Brasil para os brasileiros. É essa mesmo. Defender a indústria nacional, os recursos naturais, contra o capital estrangeiro, principalmente. Era um caminho próprio, sabe? Nem socialista, nem liberal puro. Mas esse caminho gerou muito conflito, né? Vargas caiu em 45, mas voltou eleito em 50, com força popular, o tal do queremismo. Voltou e aí criou a Petrobras, mas a oposição foi implacável. Principalmente da UDN, a União Democrática Nacional, que era o grande partido conservador anti-Vargas. Uma oposição que levou àquela crise toda. Exato, que culminou no suicídio dele em 54. Aquela carta-testamento. Saio da vida para entrar na história. Era um momento definidor. E politicamente, sabe, aquele gesto acabou adiando um golpe contra as forças populares por 10 anos. Segurou a onda ali. E quem pega essa bandeira depois é o João Goulart, o Jango. Ele tinha sido ministro do Trabalho do Vargas, né? Isso. E como presidente, ele aprovou o 13º salário, levou direitos para o campo, que era algo novo, criou a Telebrás e propôs as reformas de base. Ele queria ir com a lenha, aprofundar o projeto. Mas parece que ele enfrentou a mesma turma. Exatamente a mesma. O DN, de novo, parte da mídia, setores empresariais que as fontes chamam de entreguistas, né? Acusados de querer entregar para o capital estrangeiro. Se a gente conecta os pontos, vê que é um padrão de resistência que, bom, acabou no golpe de 64. Aí veio a ditadura, o PTB original foi para o espaço. Quando volta a democracia, o Brizola tenta puxar essa herança com o PDT, mas quem acaba ganhando a massa trabalhadora é o PT, que surgiu em 80. Só que o PT no começo era crítico ao Vargas, né? Como foi essa virada? É uma trajetória bem interessante essa. O PT nasceu de outras bases, né? Sindicato do ABC, intelectuais, igreja, e criticava o que via como controle varguista sobre os sindicatos. Demorou um tempo para incorporar essa veia nacionalista econômica. Mas aconteceu, principalmente com Lula. Sim, nos governos Lula ficou bem claro. A defesa das estatais, o BNDES forte de novo,
O foco nas políticas sociais, mercado interno, salário mínimo subindo, tudo isso conversa muito com a tradição trabalhista. O historiador Muniz Bandeira até falou que o PT virou, na prática, uma nova forma de trabalhismo. Faz sentido essa leitura do Lula com uma espécie de atualização, né? Misturando o sindicalismo de base com aquele desenvolvimentismo do Vargas. O próprio Lula depois reconheceu mais o legado do Getúlio. Sim, e as políticas implementadas refletem isso. O foco no emprego com carteira assinada, na CLT, usar a Petrobras e o BNDES como alavancas para o desenvolvimento. É a aplicação do que chamam de nacional desenvolvimentismo, usar o Estado para puxar a economia e distribuir um pouco. A Dilma, que veio depois, tentou ser até mais explícita, né? Política de conteúdo nacional, investimento pesado em infraestrutura via BNDES, aposta toda no pré-sal. Tentou. Mas a resistência também veio forte e levou ao impeachment em 2016. E aí, as fontes mostram o padrão histórico que, olha, é preocupante. Qual padrão? O mesmo de depois de 54 e de 64. Cai um governo com esse viés trabalhista e logo em seguida vem medidas para reverter as políticas nacionalistas e abrir setores estratégicos. O exemplo mais claro foi o leilão do pré-sal depois de 2016, mudando as regras que davam mais controle para o Estado. Nossa, levanta uma questão importante mesmo sobre quem se opõe a esse modelo. Exato. Então, resumindo a nossa conversa, o que parece ficar é que o trabalhismo, de Vargas até Lula e Dilma, é uma força política que continua aí, né? Focada em desenvolvimento para o Brasil, em soberania e com uma preocupação social, mesmo que mude a cara ao longo do tempo. Lembrei daquela frase do Vargas para os trabalhadores: hoje estáis com o governo, amanhã sereis o governo. Parece que ecoou um pouco na trajetória do Lula, né? É uma boa síntese, sim. E para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve, se esses projetos trabalhistas sempre enfrentam tanta resistência, que estruturas ou interesses mais permanentes, mais profundos na sociedade brasileira será que se opõem consistentemente a esse modelo de desenvolvimento mais autônomo e com distribuição? E como será que essas forças podem atuar daqui para frente? Fica aí a reflexão.